Perseguição a bandidos termina em acidente. Durante a caçada aos criminosos, um assaltante acabou baleado. A quadrilha roubou roupas numa loja. Servidores e ex-funcionários do Detran são presos, suspeitos de falsificação de laudos e documentos. O prejuízo aos cofres públicos passa de R$500 milhão. Não poupam nem o presépio. Imagem do menino Jesus avaliada em R$13 mil é furtada de praça no sul do estado. Polícia conclui: deputado Marcelo Santos não foi vítima de atentado durante campanha eleitoral. Foi uma tentativa de roubo a veículo. Criminosos em moto atacam moradores em Carapina Grande, na Serra. Um adolescente foi baleado. Vídeo mostra a acusada de assassinato entrando e saindo da cena do crime. A mulher está presa, mas ainda nega o homicídio. Vigilante rendida no ponto de ônibus. Os bandidos levaram a aliança da vítima. Moradores pedem mais segurança. A gangue do carro preto. Os criminosos circulam pelo bairro e atacam mulheres. Vendaval derruba árvores em Colatina, no norte do estado. O temporal também deixou várias regiões alagadas. A gente volta em 1 minuto. Olá, boa noite. Bandidos invadem loja, fogem com várias peças de roupa. Na fuga, quase atropelaram pessoas que atravessavam as ruas. Só pararam depois de bater o carro. A polícia foi atrás e um dos bandidos acabou baleado. Muitas peças de roupas e acessórios novinhos. Muita coisa no plástico ainda. Tudo isso foi roubado de uma loja no bairro Santo Antônio, em Vitória, na manhã de hoje. Os bandidos invadiram o estabelecimento e anunciaram o assalto usando essa arma falsa. Na fuga, usaram esse carro aí, que também foi roubado. O veículo foi tomado em assalto nessa quarta-feira. A polícia militar da região foi acionada e daí começou a perseguição. A fuga dos criminosos só terminou quando eles bateram com o carro aqui nessa região da rodovia Carlos Lindenberg. E segundo a polícia, por pouco, os assaltantes também não atropelaram pedestres. A guarnição acompanhando ainda visualmente, durante a evasão, alguns moradores tiveram que se jogar para os cantos aí para ser evadido o veículo dos mesmos. No total, 3 criminosos foram detidos. Um deles, durante a abordagem, acabou levando um tiro na perna direita e socorrido para o Hospital Antônio Bezerra de Faria. Os outros 2, Rafael Oliveira, de 25 anos, e um menor de 17, foram encaminhados para a Delegacia Regional de Vila Velha. Durante o acompanhamento, eles se desmembraram, entraram aí num comércio da região, mais especificamente um ferro velho, tentando fuga. Foram acompanhados e os mesmos... um dos indivíduos acabou virando, demonstrando aparentemente uma arma de fogo para o policial que estava em acompanhamento. O mesmo, para a segurança do mesmo aí, respondeu, acabou alvejando aí a perna do mesmo, que caiu, se entregou, e em mãos do mesmo estava o simulacro que ele utilizou para ameaçar os donos da loja de roupas. Segundo a polícia, as roupas teriam sido roubadas para revenda e uso pessoal. Essas 2 jovens confessaram que receberiam a mercadoria e acabaram detidas também. As mesmas vieram preocupadas com os rapazes, receberam informação que os rapazes foram baleados, informação errônea aí que os rapazes foram baleados, e vieram preocupadas. Chegando aqui, foi constatado que se tratava das meninas que estavam esperando o vestuário. Chegando aqui, o delegado confirmou, as mesmas confessaram que estavam esperando essas roupas também para uso. A ocorrência ainda está em andamento. Está na cadeia a quadrilha que falsificava documentos e laudos do Detran em troca de dinheiro. Esses documentos foram apreendidos em 3 Ciretrans do estado e nos escritórios de despachantes. Das pessoas presas, 3 são servidores do Detran e um é ex-funcionário que hoje atua como despachante clandestino. Nessa brincadeira, o Detran perdeu R$500 milhão de documentos que foram falsificados, de guias de arrecadação do Estado que foram falsificados. A gente vai poder analisar cada um dos casos e muito provavelmente nós vamos chamar o cidadão que se viu envolvido nesse processo, e daí a polícia vai fazer o trabalho dela de investigação. Os nomes das pessoas presas e os locais onde foram cumpridos os mandados de busca e apreensão não foram divulgados porque o processo corre em segredo de justiça. As investigações começaram há cerca de 6
6 meses. Policiais aqui da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos perceberam que alguns laudos periciais estavam sendo falsificados e começaram a montar esse quebra-cabeças. O resultado desse trabalho foi a desarticulação dessa organização criminosa que agia aqui na Grande Vitória e no interior do estado também. Existiam pessoas interessadas em fazer esse serviço junto ao Detran, procuravam um despachante ou esse despachante procurava essa pessoa, ele pedia toda a documentação e que os valores fossem pagos a ele, não precisava recolher o DUA do Estado. E através disso, desse dinheiro recebido, o criminoso, ele fraudava documentos como boletins de ocorrência, cédulas de identidade, comprovantes de residência, inclusive laudos de vistoria da nossa unidade policial e do Detran. Há indícios também de que essa organização tenha ramificações em outros estados e teria até envolvimento com criminosos que roubam veículos. Por trás disso, além dos desvios de recursos públicos, há uma cadeia muito perigosa que alimenta o furto, o roubo de veículos. A mulher acusada de matar cabeleireira com mais de 40 facadas nega o assassinato, mas a polícia apresentou um vídeo que mostra a suspeita entrando e saindo do local do crime. Para a polícia, não há dúvidas de que Cristiane Lacerda Ferreira é a única responsável por matar a cabeleireira Lucimar de Andrade. O crime aconteceu no dia 13 de outubro deste ano, no bairro São Geraldo, em Cariacica. Após meses de investigação, mais uma prova indica que Cristiane agiu sozinha. Este vídeo, divulgado pela Polícia Civil, mostra o momento em que um carro para em frente à casa de Lucimar. Do veículo, sai uma pessoa que, segundo a polícia, é Cristiane. A imagem mostra o momento em que a suspeita entra na residência da cabeleireira e 10 minutos depois é possível ver o instante em que ela sai do local. A gente tem um indício de que ela possivelmente tenha voltado ao local do crime para buscar o celular da vítima, visto que ele não foi encontrado no local. Ela ficou no momento da execução, ela ficou cerca de 10 minutos no local, né, para efetuar as 41 facadas dadas contra a vítima e dali se evadiu e posteriormente retornou ao local do crime. O carro que apareceu nas imagens que divulgamos agora há pouco é, segundo a polícia, mais uma prova importante que incrimina a Cristiane. De acordo com as investigações, o automóvel pertence a uma locadora de veículos e que no dia do crime, Cristiane locou um carro com as mesmas características. Fizemos levantamentos junto a amigos, parentes dela, possivelmente que teriam um veículo com essas características, e não chegamos a ninguém. Depois disso, nós resolvemos fazer levantamentos junto a locadoras locais e constatou-se que a Cristiane efetuou um contrato de locação no dia do crime, pagou R$100 pela locação do veículo e o veículo tem todas as características do veículo, né, visto no momento do crime. A Polícia Civil afirma que o crime foi motivado por ciúmes. Cristiane teria um caso com o namorado de Lucimar. Nestas mensagens obtidas pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Mulher, Cristiane ameaça o amante. Ela, que está presa desde o dia 4 de novembro, vai responder por homicídio qualificado. A pena pode chegar a 30 anos de prisão. Ela, né, se demonstrava ciumenta e falava de cortar aquele rostinho lindo. E tudo isso foram circunstâncias e indícios de que ela fora a autora do crime. Câmeras flagram furto de imagem do menino Jesus em presépio de Cachoeiro de Itapemirim, no sul do estado. Nas imagens de monitoramento da prefeitura, o carro preto para bem ao lado do presépio, montado na praça da cidade. Um homem de calça jeans e camisa verde age rápido e pega a peça. A imagem do menino Jesus é avaliada em R$13 mil e foi emprestada por um empresário da cidade. A polícia investiga o caso e pede ajuda da população. Quem tiver alguma informação, ligue 181. Moradores de um condomínio pedem socorro. É só sair de casa e ir para o ponto de ônibus para ser assaltado.
O hematoma na cintura e o machucado no dedo apareceram depois que a vigilante de 37 anos ficou na mira de criminosos. Os assaltantes ficaram furiosos porque ela não carregava nada de valor na bolsa. Ela só não passou mais aperto porque conseguiu tirar a aliança de casamento e a entregou aos bandidos. Ele deu coronhada na minha mão e bateu na minha cintura com a arma. E já o outro assaltou a outra colega minha que estava também, que assaltou também e roubou o celular e dinheiro dela. Eles assaltam, se você tem, eles pegam, se você não tem, eles espancam. Esse crime aconteceu bem cedinho, por volta das 6 da manhã de um domingo. As ruas aqui de Planície da Serra estavam desertas, assim como hoje. A vigilante foi abordada durante o trajeto do prédio onde mora até o ponto de ônibus. Ela andou poucos metros quando 3 homens em 2 bicicletas se aproximaram e começaram a tortura física e psicológica. Nesse condomínio há aproximadamente 300 apartamentos. O que mais se ouve são relatos de moradores que também foram assaltados ou conhecem alguém que já foi. Minha filha, quando foi para a escola, ela saiu meio-dia de casa, né? Ela perdeu o ônibus aqui dentro, aí ela teve que andar até a avenida principal de Porto Canoa. Então, chegando até a avenida, o rapaz colocou a arma nela e pegou o celular dela. Então, assim, pra gente que mora distante do ponto de ônibus, é ruim, é péssimo. Em comum nessas histórias, o local onde tudo aconteceu. Cerca de 250 metros separam o condomínio do ponto de ônibus mais próximo, que fica nessa pracinha. É um trajeto curto, mas é justamente nele que os bandidos vigiam e atacam as vítimas. Pra gente aqui, nós moradores, o que seria ideal? Que o ônibus ele rodasse todo o bairro. Então ele teria que fazer o quê? Ir no final do bairro, que é o condomínio onde a gente está morando, e seguir para o bairro dele. Assim como os moradores do condomínio, dezenas de famílias da região seriam beneficiadas se o ônibus da linha 892 contornasse o bairro todo. Bom seria também se por essas ruas circulassem policiais. Segundo essa comerciante, está cada vez mais difícil ver patrulhamento por aqui. Não se vê, a não ser que aconteça assalto realmente grande, principalmente na única padaria que tem dentro do bairro. Aí você começa a ver algum policiamento, mas fora isso, você não vê nem policial, ninguém rondando. A CETURB disse que já está marcada para a semana que vem uma visita técnica ao local para verificar se a rota do ônibus pode ser alterada. Já a PM pede que os casos sejam registrados para que a Polícia Civil investigue e afirma que o policiamento é feito na região. Uma comunidade refém do medo. Em Carapina Grande, na Serra, bandidos estão aterrorizando os moradores. Numa moto, saem atirando pelas ruas. Ontem, um adolescente acabou ferido. Foi 2 motos atirando, né? Quer dizer, se tivesse pessoas nas ruas, tinha acontecido coisas muito sérias mesmo, né? Estão com medo de sair de casa, estão com medo de buscar filhos nas escolas, porque com medo de virar uma esquina e encontrar uma situação dessa. Todo esse medo dos moradores de Carapina Grande, na Serra, tem motivo. É que de uns tempos para cá, criminosos não se importam mais com a hora, nem com as pessoas, muitas vezes crianças no meio da rua. Porque é o horário que crianças estão saindo das escolas, está acontecendo isso, correndo o risco das crianças, de qualquer um, levar uma bala. No início da noite de ontem, um adolescente de 15 anos foi ferido por um desses disparos. No local em que ele foi surpreendido pelos criminosos, mais marcas de tiro. A vítima foi atingida nas costas e, por sorte, a mochila que carregava minimizou o impacto da bala. O adolescente tinha acabado de sair da escola. De acordo com testemunhas, ele estava com uma bola na mão que seria entregue aos colegas que moram aqui na rua. Mas esse adolescente foi perseguido por homens que estavam em motos e acabou se tornando vítima da violência. Relatos de moradores dão conta de que a família desse adolescente se mudou do bairro justamente por causa da criminalidade. Só que a vítima continuou estudando no mesmo colégio. Existe a suspeita de que ele fosse realmente o alvo dos criminosos. Mas a preocupação das famílias que vivem por aqui vai além. E tem justamente a ver com o que acontece em uma escola do bairro. Miliantes que já rondam o bairro e procuram cooptar novas lideranças para eles. A gente não sabe se eles estão dentro ou fora da escola. E isso faz com que os próprios profissionais da educação também sintam esse afligimento por conta dessa insegurança. O menor já recebeu alta do hospital e a PM diz que atua no bairro e está à disposição para discutir o policiamento na região.
A polícia concluiu que o deputado Marcelo Santos não foi vítima de um atentado durante a campanha eleitoral. As investigações da Polícia Civil sobre o caso do político Marcelo Santos chegaram a uma conclusão. Não se trata de crime de tentativa de homicídio. Tendo em vista todos os elementos de prova escolhidos, testemunhos, diligências, de relatórios, nós podemos afirmar que esse fato não trata de dupla tentativa de homicídio. No dia 18 de outubro, o carro do candidato foi atingido por diversos tiros enquanto passava por uma estrada de chão próximo à rodovia do Contorno, na Serra. Ele e um policial, que também estava no carro, seguiam para um compromisso de campanha. O inquérito desse crime ainda não foi encerrado. Ele sai daqui da Delegacia de Crimes contra a Vida de Cariacica e segue para a Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos, onde as investigações vão continuar. Temporal atinge Colatina, no norte do estado. As fortes rajadas de vento chegaram a derrubar árvores. Algumas regiões ficaram alagadas. A Defesa Civil faz um levantamento dos estragos causados na cidade. E há um alerta para o risco de pancadas de chuva com descargas elétricas, rajadas de vento e queda de granizo para esta noite e amanhã em todo o estado. Na capital, mínima de 24 e máxima de 32 graus. Bandidos num carro preto têm atacado mulheres em bairro da Serra. Várias vítimas já foram assaltadas. Quem olha o bairro Chácara Parreiral assim, nem imagina que atrás desta aparente tranquilidade estão moradores inseguros, cheios de medo e apavorados. O motivo é uma onda de assalto que está dominando o bairro. O radar dos criminosos procura um alvo fácil: as mulheres. Porque a gente fica mais indefesa, com certeza nós somos mais frágeis, nós não reagimos, então o alvo maior são as mulheres. A manicure também relata cenas de pavor que assistiu na semana passada. Um rapaz correndo e o pessoal gritando, pega ladrão, e esse rapaz correndo em direção aqui ao bairro, e ele estava com as mãos cheias e correndo, e outra pessoa correndo atrás dele, e as outras pessoas ficaram tão desesperadas que foram assaltadas, que foram correndo em direção à avenida, à pista principal, com risco de morrer atropelado por causa do medo. Já faz algum tempo que andar aqui pelas ruas de Chácara Parreiral tem sido perigoso. Mas ficar nos pontos de ônibus tem sido muito mais. É que eles são os alvos dos bandidos. E os moradores aqui contam o seguinte pra gente, que normalmente ou de moto ou de carro, os assaltantes entram aqui pela rua Augusto dos Anjos, passam pela rua Lavrador José Barbosa da Silva, dão a volta lá embaixo, retornam, entram de novo nessa rua Augusto dos Anjos e pegam este trajeto aqui, a rua Evaristo da Veiga. Só esse pequeno trajeto que nós contamos para vocês tem exatamente 10 pontos de ônibus. E ontem, por cerca de 4 horas, os bandidos ficaram aqui dentro do bairro fazendo arrastão por todas essas ruas. Saíram, foram embora levando os pertences das vítimas sem serem incomodados. Essa moradora soube que 2 homens em um carro preto seriam os responsáveis pelo arrastão e estavam ambos armados. Ontem foi a manhã inteira de assalto. Teve um assalto, era 5 e pouca da manhã, eles pegaram o ponto de ônibus, eles estavam de carro preto, estavam com arma de fogo, revólver e faca. Até umas 9 horas da manhã houve assalto aqui no bairro. E a polícia, onde está? A gente que trabalha fora, a gente fica com medo, né? Porque policiamento nenhum tem. Quando aparece no horário de 8, 9 horas da manhã, depois some, não aparece mais. E fica por isso mesmo, a gente fica à mercê deles, à mercê da bandidagem. As vítimas registrem os casos para que a Polícia Civil possa identificar os bandidos que agem na região. E a seguir, a polícia está à procura de suspeito de esfaquear cobrador de ônibus na Serra. A gente já volta. A polícia divulgou a imagem do suspeito de esfaquear um cobrador de ônibus na Serra. Roberto da Conceição Gomes, conhecido como Betão, estaria cometendo crimes para sustentar o vício em drogas. Ontem, ele entrou num coletivo da linha 504 e anunciou o assalto. O cobrador reagiu e acabou esfaqueado. A vítima já teve alta do hospital. Quem tiver informações do suspeito, ligue 181. E a gente fica por aqui. Para você, boa noite e eu te espero amanhã.